Capitão Nascimento, um dos personagens mais complexos e com certeza mais polêmicos do cinema brasileiro, não é? Mas e se a gente pegasse essa figura e colocasse ele num julgamento muito, mas muito mais antigo? Tipo o Inferno de Dante Alighieri. Onde exatamente uma alma como a dele iria parar? É um mergulho fascinante na culpa, na violência e, quem sabe, na justiça. Pesado. Essa frase, sozinha, já diz quase tudo sobre o universo do Capitão Nascimento. É a brutalidade nua e crua. E é a partir daqui que a gente começa a se perguntar de verdade, para onde vai uma alma assim? Então, essa é a nossa missão aqui. Não é discutir se o método dele funciona ou não na vida real. A ideia é outra. É fazer um diagnóstico da alma dele, sabe? Usando o mapa do inferno de Dante para a gente entender a natureza dos pecados do capitão. E para isso, a gente precisa ir por partes, eliminando as possibilidades. Bom, a primeira parada que vem à mente seria o Círculo dos Iracundos, certo? Afinal, o Nascimento é a própria fúria em pessoa. Só que a raiva dele é diferente. Não é só aquela fúria cega, descontrolada, onde a paixão toma conta. Para ele, a raiva é mais como o combustível. Mas o motor, a máquina que ele opera, é uma violência calculada, fria. Pensa bem nesse grito. Pede para sair. Isso não é só um cara perdendo a cabeça. É pura tática. É pressão psicológica para quebrar o aspirante. Ele está no controle total, usando a fúria para atingir um objetivo. E isso, no universo de Dante, muda tudo de figura. Tira ele do pântano da raiva simples e o joga numa categoria de pecado bem mais séria, a malícia. Ok, então se não é a ira descontrolada, será que ele se encaixa com os fraudulentos? Sabe, os corruptos? Afinal, o grande inimigo dele é o sistema, a corrupção policial, política. Mas aí é que tá o ponto. O Capitão Nascimento é o completo oposto disso. A marca registrada dele é ser incorruptível. Ele tem um ódio quase religioso pela corrupção. A violência dele é na cara. Não tem mentira, não tem enganação. Ele não é o policial que pega propina, ele é o policial que ultrapassa todos os limites na brutalidade. Então, o lugar dele não é com os corruptos. A mancha na alma do Nascimento não é de ganância, é de sangue. E aí, por eliminação, a gente chega no verdadeiro lugar dele. O sétimo círculo do inferno. O círculo dos violentos. E não em qualquer canto, não. É bem específico. O primeiro anel. O lugar reservado àqueles que usaram a violência contra o próximo. Assassinos, tiranos e torturadores. A descrição é cirúrgica. Violência sistemática como método. E a punição aqui é de uma lógica assustadora. O cenário é um rio de sangue fervente. A ideia é simples e brutal. Se em vida você derramou o sangue dos outros, na eternidade você vai ficar mergulhado nesse mesmo sangue. Para sempre. Sentindo na pele o calor e o peso de cada vida que foi tirada. Só que não é todo mundo igual nesse rio. A profundidade do mergulho depende do tamanho da sua crueldade em vida. Os grandes tiranos da história, afundados até as sobrancelhas, assassinos notórios por sua brutalidade até o pescoço. E por aí vai. A grande questão agora é, qual a profundidade do Capitão Nascimento nesse rio de sangue? Olha, ele pode não ter sido um tirano que dominou nações inteiras, mas no território dele, nas vielas, ele era um microtirano. Poder absoluto. Ele era a lei, o juiz e o executor. A violência dele não era um caso isolado, era o sistema dele. Por isso, o lugar dele é fundo. Com o sangue fervendo na garganta, ali, lado a lado com os assassinos mais cruéis da história. E aqui, a coisa fica ainda mais pessoal. Pensa na agonia de estar mergulhado em sangue fervente. A dificuldade de respirar, o sufocamento, lembra do saco plástico? Aquela sensação de pânico, de asfixia que ele causava nos outros, agora é a realidade eterna dele. O torturador experimentando para todo sempre a sua própria tortura. Mas calma, a história não acaba aqui. Tem a ironia final, a mais devastadora de todas. Porque todo o sistema, mesmo um sistema infernal, precisa de uma força policial, né? Alguém tem que manter a ordem. E quem são os guardas que patrulham esse rio de sangue para garantir que ninguém saia da linha? Os guardiões são os centauros. Metade homem, metade cavalo. Mas esquece aquela imagem de monstro selvagem. No Inferno de Dante, eles são uma tropa de elite. Uma unidade tática perfeita. Organizados, hierárquicos, letais. Patrulham as margens com uma disciplina de ferro, garantindo que cada condenado cumpra sua pena, sem desvios.
Essa descrição soa familiar? Incorruptíveis, eficientes, hierarquia rígida, disciplina absoluta. É o BOP. Os centauros são um espelho perfeito da tropa que o próprio Nascimento criou e comandou. Eles são a versão infernal e impecável da sua própria obra. E essa é a grande virada. A ironia máxima. O homem do controle absoluto, agora, é controlado absolutamente. O comandante que exigia disciplina total, que punia o menor erro, agora é só mais um prisioneiro, vigiado por uma força que ele não pode comandar, não pode corromper e, muito menos, intimidar. E sabe qual é a pior parte? Aquela frase icônica dele, o símbolo do seu poder, agora é usada contra ele. Se o Capitão Nascimento tentar levantar a cabeça 1 centímetro a mais do que a sua sentença permite, um centauro vai mirar uma flecha e ordenar: não vai subir ninguém. A própria frase dele se torna sua sentença final. No fim das contas, a grande tragédia do Capitão Nascimento talvez seja essa. Ele sempre justificou a guerra dele como um meio para alcançar a ordem. E a sua punição é ter exatamente o que ele mais praticou, só que de um jeito distorcido. Ele conseguiu a guerra eterna, a violência pura, mas sem nenhuma missão, sem sistema para derrubar, sem propósito algum, apenas a dor e a lembrança de que a força bruta que ele achava que era a solução no inferno é a única e eterna lei.